Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Agradeço por assistir aos vídeos que produzo com tanto amor, com tanto carinho para a sua edificação espiritual. Estou pregando sobre a série Princípios e peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários, que partilhe o link com os seus amigos. A série Princípios acaba hoje. Esta é a última mensagem de mais esta série que tenho pregado. Se você procurar na página principal do meu canal, vai ver lá todas as minhas playlists, todas as séries que já preguei ao longo desses 3 meses e meio, ao longo desses 4 meses e meio de trabalho que tenho realizado aqui no canal. Eu louvo a Deus pelas oportunidades de anunciar a sua palavra. E o último princípio que quero falar é o princípio da evangelização, o princípio do testemunho, o princípio da propagação da fé. Romanos capítulo 10 diz o seguinte, no versículo, eu vou ler no versículo 11, diz o seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós cristãos deveríamos copiar os cristãos da igreja primitiva. Estavam debaixo de severa perseguição. Os judeus queriam exterminá-los, matá-los, porque anunciavam um Messias que era para os judeus, mas os judeus o rejeitavam e continuavam proclamando que Jesus era o Messias de Israel e a luz dos gentios. Então, os judeus queriam matar os cristãos. O apóstolo Paulo foi um desses que queria exterminar os cristãos. Também os cristãos eram perseguidos pelos pagãos, por aqueles que adoravam outros deuses. Estes exigiam que os cristãos acendessem incenso para homenagear a César e todos os deuses do panteão romano, greco-romano. Mas os cristãos só dobravam os joelhos diante de Deus. Os cristãos não adoravam homens, não adoravam imagens de escultura, não adoravam reis, não adoravam a ninguém, só prestavam culto a Deus. Então, perseguidos por judeus e perseguidos pelos pagãos, os cristãos dificilmente tinham um lugar público para propagarem a fé. O que faziam? Eles pregavam a palavra nas casas, nos lares, e também se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, onde ninguém iria incomodá-los, e ali eles proclamavam a palavra de Deus. Mas como que alguém ganha outra pessoa num cemitério ou ganha uma outra pessoa numa casa? Bem, numa casa há pessoas não cristãs que ouvem o testemunho, ouvem a palavra e acabam se convertendo. Mas e no cemitério? Bom, no cemitério só servia mesmo para o encontro. Então, como que os cristãos ganhavam outros? Eles usavam todas as oportunidades e todas as chances para proclamar Cristo como o caminho, a verdade e a vida. A mulher que lavava roupas na beira do rio, enquanto estava ali esfregando as suas roupas, compartilhava a sua fé com as outras lavadeiras de roupas. O homem que estava semeando a sua terra ao lado de outros semeadores ia contando a parábola do semeador e levando o evangelho para os outros trabalhadores. O soldado que estava a serviço junto com o seu outro companheiro compartilhava a fé no grande general de Deus,
no grande Senhor dos Exércitos e acabava por evangelizar os seus colegas soldados. E assim no comércio, os comerciantes, enquanto vendiam, testemunhavam da sua fé. As cozinheiras, enquanto estavam na beira do fogão, estavam ali partilhando de Jesus para as pessoas. E assim os cristãos iam propagando a sua fé. Quando descobertos, eram presos, eram massacrados, eram açoitados, cortavam-lhe os pescoços, penduravam-nos para serem espetáculo público e comida de animais. Mas nem assim eles desistiam. Enquanto a terra era semeada com o sangue dos mártires, a semente do evangelho eclodia. E dentro de 300 anos, o Império Romano foi cristianizado pela grande e numerosa prole de filhos de Deus que se estendeu por todos aqueles países que faziam parte do antigo Império Romano. Assim os cristãos devem viver, de tal maneira que testifiquem da sua fé com as pessoas que estão próximas de si. Que testifiquem de Cristo para os seus vizinhos. Será que os seus vizinhos sabem que você é um cristão? Será que eles sabem que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Testifique da sua fé na sua escola. Proclame para os seus colegas. Eu posso contar a minha experiência. Quando me converti a Cristo em 1980, criei um grupo dentro da escola chamado Ministério Shalom. E neste Ministério Shalom, na hora do recreio, eu convidava pessoas para virem na classe, para ouvirem a pregação do Evangelho. Um versículo, uma explicação, alguém tinha um violãozinho, nós tocávamos e cantávamos para Deus e nos despedíamos, porque só tínhamos 10 minutos. Chegávamos a ter 50 pessoas na sala de aula. Uma diretora não perdia as nossas reuniões e um professor entregou sua vida para Jesus. E se nós não tivéssemos testemunhado naquela escola, não saberiam da palavra. Portanto, onde você está, você é missionário para levar o evangelho onde se encontra. Posso também, e me perdoem por citar o meu exemplo, porque eu preciso dizer coisas práticas. E eu pude experimentar isto. Eu era office boy no BCN, Banco de Crédito Nacional. Converti-me a Jesus, 1979, 1980. Então, com o meu salário, eu ia até a Casa Publicadora Batista, aqui em São Paulo, e comprava 2 ou 3 Bíblias baratinhas, de letras menores e de edição popular, e presenteava para todas as pessoas com quem eu trabalhava. Eu tive a oportunidade de doar, talvez, para 70% de todo um prédio onde eu trabalhava nos 2 anos em que estive ali trabalhando como crente, levando a mensagem de Deus, as Bíblias, para aquelas pessoas. E se eu não tivesse feito isso? Mas talvez alguém pergunte, e será que isso teve alguma utilidade? E eu digo, teve. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Houve um pedreiro, uma vez, que estava derrubando uma parede para construir uma outra. Ele era um homem que não temia a Deus. Quando derrubou aquela parede, ele viu uma caixa. Em vez de ser um tijolo, tinha uma caixa. E dentro da caixa tinha uma Bíblia surrada, uma Bíblia velha, que alguém dispensara como que se não tivesse utilidade nenhuma. Esse pedreiro abriu, olhou a Bíblia, foi a alguns textos que estava marcado e entregou o seu coração para Jesus. Então aquela Bíblia, que para um não teve significado nenhum, para o outro foi um instrumento através do qual Deus tocou o seu coração para que ele se convertesse. A palavra de Deus não volta vazia. O meu irmão Daniel e eu saíamos nas tardes de domingo a distribuir literatura cristã por toda a Vila Pompeia, Vila Romana, Sumarezinho, bairro Siciliano, Perdizes. Naquele sol que estava de fritar ovos, a gente gastava 2, 3 horas da nossa tarde do domingo colocando na caixinha de correios das pessoas folhetos. E será que folheto tem alguma utilidade? As pessoas pegam, olham e jogam no lixo? Mas foi através de um folheto que eu fui levado aos pés de Jesus. Me converti através de um folheto escrito pelo pastor Timofei Diakov. Por isso eu distribuo folhetos.
Eu compro Novos Testamentos para dar de presente para as pessoas, para que leiam a palavra de Deus. O princípio da evangelização tem que fazer parte da nossa vida. Se cada cristão evangelizasse e levasse uma vida para Jesus por ano, em pouco tempo nós teríamos ganho o mundo todo para Cristo. Mas nós sabemos que essas contas matemáticas não funcionam. Mas se eu e você testemunharmos de Jesus, nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Faça da evangelização um princípio para a sua vida. E dos outros princípios que citei nesta série de mensagens, que sejam princípios valiosos também para a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos mostra que é ordem tua que proclamemos a salvação em Cristo Jesus. E que aqueles que pregam a palavra são abençoados pelo Senhor com graça, com poder e com autoridade. Ajuda-nos a levar vidas para Jesus. Usa a minha, que estou aqui com este canal, levando o Evangelho, que pessoas sejam convertidas a Cristo quando assistirem a estas produções que faço, com o único propósito de levar pessoas para o Senhor, levá-las para o céu através do Evangelho. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, muito obrigado por ouvir mais uma série de mensagens, desta vez sobre princípios, e hoje sobre o princípio da evangelização. Agradeço a sua audiência e peço que considere ser um dos mantenedores deste canal. Aqui está o Pix, através do qual você pode fazê-lo. E veja outras sugestões que vão aparecer e aguarde a nossa próxima produção, onde teremos uma nova série de mensagens. Deus abençoe. Tchau!